boa tarde ou bom dia. Bom dia. E a gente vai seguir, né, na 123, onde a gente vai finalizar a interpretação daquele conto, tá? Do oleiro medroso que constrói o caixão. Lembrou? Tá, então vamos fechar aí na página 123, tá bom? Então vamos lá. Lá na 1 da 123, ele pergunta pra gente se o conto popular, O Homem que Venceu o Medo, é formado predominantemente por trechos narrativos. Sim, tá bom? Por quê? Um texto narrativo é aquele que narra, né, ações num determinado tempo e espaço, tá bom? A sucessão desses acontecimentos é contado por um narrador. No caso, um narrador observador, né? A narrativa é em terceira, ele não participa da história, tá bom? Então, todas essas características nos levam a nos certificar que é um texto narrativo, tá bom? Então, sim. Muito bem. Na número 2, como que esse conto popular é construído, né? Então, vamos registrar isso. Ele é caracterizado por ter poucas personagens, né? A construção dele é feita dessa maneira. Poucos personagens. As ações acontecem num determinado espaço, né? Num determinado local. E existe um narrador que conta os fatos, tá? O tempo é linear. O que significa isso? Existe o presente, o passado e o futuro, essa sequência. Quando isso não acontece, a gente diz que o tempo é não linear, tá? Então, aqui nessa história é linear, tá bom? Então, todos esses pontos aí estruturam o nosso conto, tá? Constrói, né? O nosso conto. Além disso, apresenta um enredo, né, que é composto de uma situação inicial, um conflito, clímax, o desfecho e a finalização. Tá? A construção é feita dessa maneira. Na número 3, quem são os personagens? Então, vocês vão botar todos eles. Tem o protagonista, né, aquele principal, que é o oleiro, o medroso, mas existe um outro oleiro, o funcionário da taberna, enfim, os netos, né? Todo mundo que aparece na narrativa é personagem, tá? Tem o principal, o protagonista e os secundários, aqueles que não têm tanta importância, né, na narrativa. Mas todos eles são personagens, tá bom? No número 4, é possível saber quando os fatos acontecem? Não, né? O tempo não é determinado. A gente tem uma noção, né, de que anos acontecem aí, né, da situação lá dele ter vencido o medo até os netos, a finalização onde os netos descobrem lá o quarto secreto com aquele grande segredo, né, o caixão, enfim, anos se passaram, né, mas assim, determinação exata desse tempo da narrativa, da história, a gente não tem, tá? Então não é possível realmente determinar o tempo, né? Dizer quando aconteceu. É possível determinar a ordem que os fatos acontecem? Aí sim, tá? Aí sim, porque, como eu disse anteriormente, o tempo é linear, presente, passado e futuro, tá bom? Então é possível. No conto, quais marcadores temporais determinam a passagem do tempo, tá? O que são marcadores temporais? Aquelas expressões que trazem a circunstância, a ideia de tempo, tá? Existem várias. Eu posso te dar como exemplo aqui, no fim do dia, né? Já era tarde, dormiu uma noite na manhã seguinte. Todas essas expressões expressam, dão a ideia, marcam o tempo, né, que é decorrido na narrativa, tá bom? Tem outras. Onde os fatos aconteceram? A gente pode determinar? Tem esses marcadores de lugar, de espaço? Sim, tá? Então, aconteceu na casa do João Oleiro, na taberna,
na beira do rio, tá? Nesses lugares, esses lugares são marcados durante a narrativa, tá bom? Então a gente tem aqui, dentro do enredo, sempre uma situação inicial, um conflito, o clímax, que é um momento de mais tensão, o desfecho, né, que vai se encaminhando para uma finalização. Então ele pede para a gente identificar isso, tá bom? Então, ó, a situação inicial é aquela em que o João Olheiro, muito trabalhador, né, perde alguns clientes pela chegada de outro olheiro na região, né, na cidade, e aí o medo dele faz com que ele perca, né, clientes e amigos. Então, a situação inicial é essa. Apesar de muito trabalhador, por ser bastante medroso, né, e quase não sair de casa, evitar amigos, começa a decair, né? O conflito, qual é o conflito da história? O conflito é a chegada desse concorrente. Quando chega o concorrente, a coisa desanda de vez na vida do João Olheiro, tá? Ele perde alguns trabalhos, vai começando a acumular dívidas, tá? Então esse é o conflito, a chegada de um concorrente que faz com que o João Olheiro se endivide e fica aí desesperado. Qual é o clímax, né? Um momento de maior tensão que você, caramba, né? Quando ele decide dar cabo à própria vida, decide matar-se, decide suicidar-se. Enfim, aí é o clímax, é o momento, o auge, um momento de maior tensão, tá? Qual é o desfecho? O desfecho, né, que é o que vai encaminhando para a finalização do conto, é que quando ele resolve que a coisa vai acontecer assim, ele relaxa, eu vou morrer, né? Eu vou me matar. Ele relaxa, começa a aproveitar esses últimos dias, a produzir mais levemente as suas obras e começa então a vender. Qual é a finalização então? A finalização é que ele realmente desiste